Enquanto estudos mais recentes apontam que, após o coração de um ser humano parar de bater, a atividade cerebral pode funcionar por até 30 minutos. Existem por todo o mundo casos de animais que continuam vivos por horas ou dias após terem a cabeça decepada. Cobras, sapos e até aranhas são alguns deles. Outros, mesmo sem a cabeça, conseguem fugir ou até mesmo atacar durante o perigo iminente. Aqui é Ivan Lima e agora você confere os animais que se mantêm vivos mesmo estando aparentemente mortos. Nossa viagem começa com um frango chamado Mike, ou talvez eu deva chamá-lo de o milagroso frango sem cabeça. E a história explica esse apelido. Após ser decapitado, Mike conseguiu sobreviver durante 18 meses sem a cabeça. Tudo começou em 1945, quando um fazendeiro do Colorado, nos Estados Unidos, abatia os seus frangos. Após matarem alguns, o fazendeiro e sua esposa perceberam que um deles ainda estava vivo ao final do dia. E deduzir isso não foi difícil, já que o frango ainda andava normalmente. O casal pensou que fosse algo temporário e deixou o frango passar a noite em uma caixa. Claro que no dia seguinte, eles perceberam que Mike ainda estava vivo. Acredita-se que o animal perdeu o bico, os olhos e outras partes da cabeça, mas algo próximo a 80% da massa cerebral sobrou no corpo. Com isso, os sistemas que controlam a respiração, os movimentos, ritmo do coração e até a digestão e a fome não foram prejudicados. Casos assim são extremamente raros no mundo. Na Tailândia, em 2018, monges acabaram adotando um frango também como o Mike, que ficou vivo após ser decapitado. Que atire a primeira pedra quem nunca passou raiva com moscas. E se você acha difícil se livrar delas, saiba que tem um tipo que ainda consegue viver se você arrancar a cabeça dela. A mosca das frutas. Elas possuem uma espécie de cérebro reserva no corpo, capaz de administrar as funções de voos, caminhada e outras atividades e reflexos diários, como a respiração. Além disso, a mosca das frutas também conta com células sensíveis à luminosidade por todo o corpo, o que permite que elas reajam à luz. O mais curioso é que mesmo que a fêmea não tenha mais a cabeça, os machos ainda se interessam por elas. Entretanto, nesses novos casos, as fêmeas agora tratam como nocivos os estímulos dos machos. E com certeza, não poderíamos deixar de fora as baratas. Insetos que, segundo muitas pesquisas, estavam aqui antes dos humanos e vão continuar após irmos embora. Pode parecer fake news, mas as baratas realmente conseguem sobreviver sem a cabeça. Isso ocorre porque a cabeça delas não guarda as principais estruturas para mantê-las vivas. Por exemplo, esses insetos não respiram por um nariz, mas sim através de pequenos orifícios espalhados pelo corpo, chamados espiráculos. Além disso, diferente dos humanos, o coração de uma barata é uma espécie de vaso espalhado pelo dorso, isto é, um sistema que distribui o sangue sem precisar de uma rede fechada de artérias e veias. As baratas também possuem uma pressão sanguínea menor, fazendo com que elas não percam muito sangue quando são decapitadas. Esses insetos também contam com um sistema nervoso distribuído em cada segmento do corpo. Assim, os tecidos continuam realizando o trabalho mesmo sem a cabeça. O que vai matá-las mesmo não é a falta do cérebro, mas sim a incapacidade de comer. Sem a boca, as baratas não conseguem se alimentar e é provável que morra de desidratação em menos de 7 dias. Ainda assim, alguns pesquisadores dizem que esses insetos conseguem viver até 30 dias sem a cabeça, visto que o último alimento no organismo delas pode gerar energia por algum tempo. Preste atenção nesse caso. Vocês sabiam que alguns países asiáticos possuem um prato apelidado de polvo dançante? Trata-se de um polvo ou lula servido sem a cabeça, mas ainda com os tentáculos se movendo.
A reação pode ser vista quando se despeja molho em cima do corpo ou quando as células nervosas são ativadas por algum outro tipo de estímulo externo. E isso ocorre porque boa parte dos neurônios desses animais estão localizados ao longo dos tentáculos e não apenas na cabeça. Alguns pesquisadores descobriram ainda que, ao encontrar um pedaço de comida, o corpo sem a cabeça, ou mesmo os tentáculos separados, agarram a comida e tentam levá-la à boca, que não existe mais. E em relação ao prato que falei, é dito que a graça é sentir os tentáculos se mexendo dentro da boca. Uau. Entretanto, o prato também não é muito recomendado, porque os membros possuem ventosas que poderiam sufocar uma pessoa. Você teria coragem de experimentar? O sapo também é um outro animal que impressiona quando sua cabeça é retirada. Em 2016, por exemplo, uma herpetologista da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, se deparou com um durante uma pesquisa. O incrível é que, mesmo sem os olhos, mandíbula, língua e narinas, o sapo conseguia saltar pela floresta. Não se sabe exatamente como um anfíbio ficou daquele jeito. As teorias são de que um predador o atacou, ou talvez de que larvas tenham sido as responsáveis. Fato é que, provavelmente, o tronco encefálico do animal se manteve intacto, o que possibilitou que o organismo dele não parasse de funcionar. A outra explicação possível é que o sapo possui uma espécie de reflexo, em que impulsos elétricos para a expansão e contração de um músculo são disparados mesmo sem o cérebro. De acordo com o neurologista David Ferrier, um sapo pode continuar respondendo a estímulos externos se houver uma forma de energia fornecida artificialmente. Afinal, a alimentação sem a boca e a língua será difícil. Até mesmo sobreviver na natureza pode não ser viável, visto que a falta de olhos pode facilitar a atividade dos predadores. E claro que não poderia ficar de fora um animal que é quase sinônimo de regeneração, a salamandra. É de conhecimento comum que elas são capazes de regenerar membros do corpo, mas o que não é comentado é que existe muito potencial por trás dessa habilidade. A espécie que mais chama a atenção dos cientistas é chamada de axolote mexicano, ou salamandras mexicanas. Elas possuem a capacidade de regenerar não apenas extremidades, mas tecidos, órgãos, ossos, músculos e nervos. Tudo isso em poucas semanas. Os pesquisadores se impressionam ainda mais com a capacidade delas de refazerem toda a medula espinhal. Alguns experimentos com esse animal mostram que uma coagulação sanguínea ocorre quase que de maneira instantânea no local de determinado ferimento. O andamento da cicatrização quase não é perceptível, já que um revestimento formado por células de pele é produzido. A partir daí, tudo que foi retirado, seja ossos, tendões ou músculos, começa a crescer novamente. A capacidade da salamandra é tão impressionante que os cientistas buscam maneiras de transplantar esses genes para os humanos, o que poderia ajudar pessoas com deficiência no futuro. Vale lembrar ainda que as salamandras também conseguem até mesmo regenerar partes do cérebro. Continuando a nossa aventura pela natureza, acreditem ou não, a tartaruga também pode sobreviver sem a cabeça. Na internet é possível encontrar vídeos do animal atacando quando se sente em perigo, mesmo não possuindo mais o cérebro. E isso acontece porque o coração de uma tartaruga possui células, que assumem o controle quando o tronco cerebral não envia mais sinais. É assim que, mesmo sem a cabeça, algumas tartarugas conseguem viver por mais algumas horas. O que também proporciona isso é a capacidade da tartaruga de absorver oxigênio da água através da pele e outras partes do corpo. Podemos dizer que o coração delas possui um estoque de combustível particular, que vai manter o corpo trabalhando até que ele se esgote. Enquanto isso, um homem de 53 anos chamado Anderson descobriu que arrancar a cabeça de uma cobra não quer dizer que o perigo acabou.
Anderson estava em sua casa em Washington, nos Estados Unidos, quando ele e seu filho se depararam com uma cobra do lado de fora. Os dois imediatamente pegaram uma pá e cortaram a cabeça do animal. Pensando que o sufoco tivesse acabado, Anderson se abaixou para pegar a parte decepada e ela acabou girando e mordendo seu dedo. O pobre coitado foi levado ao hospital para cuidar da ferida e a dúvida que ficou era: como foi possível? Acontece que os dois lados da cabeça de uma cobra possuem cavidades sensíveis ao calor, um mecanismo usado para detectar ameaças, entende? Essa sensibilidade permite que a cobra continue se defendendo de uma presença ameaçadora horas após a cabeça ter sido arrancada. Vale lembrar que uma mordida de uma cobra morta ainda pode ser fatal, pois ela continua injetando veneno. Por isso, tenha mais cuidado se passar por uma situação como essa algum dia. Então me conte, já viu de perto algum desses animais sem a cabeça? Qual te deixou mais curioso? E aqui eu me despeço. Até a próxima. Tchau.